Fala pessoal, começando o primeiro Cabeça de Gasolina da temporada. É isso mesmo, Cabeça de Gasolina comigo, José Roberto Garon, e com meu parceiro de todos os momentos, quase todos os momentos, né? Edson Júnior. Fala aí, Edson, tudo bem com você? Não vou falar nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, porque esse programa vai ficar aí no ar, o pessoal vai poder assistir qualquer horário. Então, boa tarde, Edson Júnior. Beleza, Zé? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para o amigo internauta que está acompanhando a gente nas redes sociais aí. Prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho de automobilismo, né? Falar aí de velocidade, não só automobilismo, mas também MotoGP, muitas informações aí para o pessoal. A gente comentar um pouquinho aí do mundo da velocidade, que também faz parte aí do nosso noticiário esportivo que a gente fala aí quase semanalmente no rádio também. Ô Edson, então para começar, sem muito mais delongas, vamos já começar com o nosso carro-chefe. A gente poderia deixar para depois, mas aqui nós vamos falar de Fórmula 1, vamos falar de Fórmula 2, Fórmula 3, Stock Car, Fórmula E e MotoGP. MotoGP que a Liberty está comprando ou comprou, o Edson tem mais informações. Mas a Liberty comprou as transmissões da MotoGP, é isso, Edson? Não, a Liberty comprou os direitos, a categoria, ela comprou a MotoGP, ela comprou da antiga proprietária mais de 80% das ações da MotoGP para organizar o campeonato. Você acha que a gente pode ter alguma etapa com MotoGP e Fórmula 1 ao mesmo tempo? Não, creio que não. Comercialmente não é bom, né? Você pode faturar bem em 2 dias, né, em 2 finais de semana, no mesmo final de semana, em lugares diferentes, né? Então, ou até você pode, no caso aí, a Liberty, ela pode depois adequar o calendário para não bater calendário de MotoGP com o calendário de Fórmula 1 para deixar livre, né, para o pessoal. O que é isso daí? Essa compra da MotoGP pelo grupo Liberty, ele é muito favorável, principalmente ao Brasil, né? Existia na época de Bernie Ecclestone restrições. O Bernie ele proibia que Interlagos oferecesse o circuito para a disputa da MotoGP. Por isso que a MotoGP durante muitos anos ainda era mundial de moto velocidade. Ele era realizado em Jacarepaguá. Hoje não existe mais autódromo em Jacarepaguá, então no Brasil ele não tem um autódromo hoje para a MotoGP. Agora com a Liberty adquirindo os direitos da MotoGP, creio que Interlagos ele deixa de ser teoricamente vetado, já não era mais, até porque o Bernie Ecclestone já não comanda mais a Fórmula 1 há um bom tempo, mas ele passa a ser agora um circuito apto para receber provas de MotoGP também. Quem sabe um dia não volta a MotoGP para o Brasil. Inclusive a gente tem brasileiro, né, correndo nas categorias inferiores e indo muito bem. E pode retornar aí ao calendário brasileiro agora com essa aquisição do Grupo Liberty. Mais de 4 bilhões de dólares para adquirir mais de 80% das ações da MotoGP. Recentemente tinha um acordo de cavalheiros que eles não transmitiam, não eram no mesmo dia a Fórmula 1 e a MotoGP. É lógico que isso daí mudou, porque agora a Fórmula 1 tem 452 corridas, a MotoGP tem corrida no sábado e no domingo, virou as sprints, né, que a Fórmula 1, ainda acredito, nós conversávamos em off, ainda acredito que a Fórmula 1 vai chegar nesse momento de termos corridas aos sábados, uma corrida mais curta no sábado e outra mais comprida no domingo, lógico, não sei se com grid invertido, como que vai ser. Depois a gente fala mais de MotoGP, vamos falar de Fórmula 1, Edson, o Cabeça de Gasolina a gente vai fazer mensal, né, todos os meses. Então, nesse mês de março que foi embora, nós tivemos na Fórmula 1 3 corridas, Bahrein, Arábia e Austrália. A Austrália, a única no qual o querido Maximiliano Verstappen não venceu porque quebrou, né? Tem essa questão também. A gente nunca sabe como que seria essa corrida se o Max estivesse conseguido, não tivesse quebrado, inclusive logo no início. Por quê? Porque o Sainz deu uma declaração bem interessante dizendo que seria uma boa briga. Tem que ver o que é boa briga nesse sentido da Ferrari. E tem a questão também do
do querido Sérgio Pérez, que não foi bem na Austrália. E aí o Helmut Marko falou que foi um erro de configuração no carro. Você acha que, principalmente a Ferrari, né? Porque Leclerc está aí a classificação embaixo aí, o querido Leclerc, 4 pontos atrás do Verstappen, mas é o Sainz, tem 40 pontos, mas não correu uma. E a McLaren foi muito bem. Você acredita que a Ferrari possa fazer frente à Red Bull já na próxima corrida, nesse final de semana, diga-se de passagem, no GP do Japão? É complexo avaliar, porque realmente, como você disse, a quebra do Verstappen logo no começo da corrida, ela tira muita expectativa do que poderia. O Sainz passa o Verstappen. Agora, a gente precisa entender que, de acordo com as informações, pelo menos, que o próprio Verstappen fala, o freio já estava travado desde a largada, né? Então, o carro dele já não estava com desempenho desde a primeira volta. É preciso ver realmente se isso afetou o desempenho do carro ou se a Ferrari ela conseguiu chegar. E tinha também, às vezes, o carro do Verstappen também tinha um problema de configuração para o GP da Austrália, para o próprio circuito de Albert Park. Porque realmente o Sainz ele vai, ele passa, ele não deixa o Verstappen abrir, em determinado momento passa e logo em seguida o Verstappen quebra. Suzuka já é um circuito um pouco mais veloz, né? Curvas de alta velocidade. Vamos ver como os carros da Ferrari se comportam nessa situação, juntamente com os carros da Red Bull. Creio que vai ser uma boa prova, vai ser uma prova interessante para a gente avaliar realmente a evolução dos carros da Ferrari, até em termos de acerto, em relação aos carros da Red Bull, ao carro do Verstappen, né? Porque o Pérez, como você disse, né? Foi um erro de configuração, disse Helmut Marko. O Verstappen, com erro de configuração, estava andando lá na frente, né? Então não tem muita desculpa. Realmente o Pérez ele é limitado, né? Mas vamos ver, é interessante ver que o Leclerc aparece na frente do Sainz na classificação, só que o Sainz é quem ganha a corrida, né? O Leclerc ele tem regularidade, mas ele precisa começar a vencer prova, porque senão ele não consegue brigar lá em cima, na parte de cima da tabela. O Leclerc foi quarto no Bahrein, terceiro na Arábia, segundo na Austrália. Será que 4, 3, 2, 1? E a gente está falando mais da Austrália, que foi a última prova, porque nas duas primeiras, no Bahrein e na Arábia, foi um passeio da Red Bull. Tanto é que, como disse o Edson, né, não só pela vitória do Max Verstappen nas duas, mas pelo segundo lugar do querido Sérgio Pérez, né? O Pérez ficou em segundo lugar também nas duas primeiras corridas. E aí vem essa corrida na Austrália, a quebra do Max Verstappen, e a gente tem o Carlos Sainz em primeiro, o Leclerc em segundo e o Lando Norris em terceiro, a McLaren, na verdade, o Norris em terceiro e o Piastri em quarto. Então é a evolução da McLaren e da Ferrari na famosa corrida sem Max Verstappen. E na Arábia não tivemos Carlos Sainz, mas já nós vamos falar de Fórmula 2, mas nós tivemos o Bergman, que foi o escolhido da Ferrari, muito por conta de estar na Arábia, né? Ele não é o piloto reserva imediato da Ferrari, inclusive o Bergman é um piloto da equipe Haas, que tem uma parceria com a Ferrari, mas o menino que fez a melhor prova dele de Fórmula 2, a Fórmula 2 também teve essas 3 etapas, nós vamos entrar nesse mérito já. E o Bergman fazia o melhor fim de semana dele, era a pole, né? E aí, lógico, saiu da pole para correr, mas foi bem, né? O Bergman, dentro de todas as dificuldades e configurações do carro, né, Edson? Não, ele foi muito bem. Ele estava num final de semana realmente iluminado, né? Já na Fórmula 2, e ele conseguiu aproveitar a oportunidade. O reserva imediato, acho que é o Giovinazzi da Ferrari. Isso. É o Giovinazzi, né? Mas o Giovinazzi não estava lá, né? Então o Bergman ele era o cara certo no lugar certo, né? Deu lá o problema lá no querido Carlos Sainz, e ele foi chamado para ser o substituto. Ele é um piloto Ferrari, então ele é piloto reserva da Haas por ser piloto Ferrari. Queria ver se desse algum problema em algum piloto da Haas, a Haas ia estar a pé, né? Porque o Pietro estava nos Estados Unidos correndo Fórmula Indy. E aí não ia ter como. Mas foi bem o Bergman, foi muito bem, por sinal. Agora, eu acho que a gente tem que segurar muito...
Um circuito difícil, circuito veloz, complicadíssimo. Ele estava acabado no final da prova, reclamando de muita dor no pescoço, porque a força G num carro de Fórmula 1 é totalmente diferente no carro de Fórmula 2. Esses pilotos, eles treinam bastante, mas só depois que fazem uma prova, eles entendem realmente o que é a força G num carro de Fórmula 1. Só que assim, o Berman, ele vem fazendo um bom papel na Fórmula 2 também, mas eu prego cautela, porque nós vimos o último que substituiu um piloto com apendicite, ele foi muito bem, pontuou, saiu do carro travadinho, aí ganhou uma vaga na Fórmula 1 no ano seguinte e foi escorraçado no meio da temporada, que é o Nick de Vries. Ele substituiu o Albon, né, na Williams, na outra oportunidade, também com uma crise de apendicite, e foi muito bem na prova. E é piloto reserva da Ferrari, da Mercedes na oportunidade, ele era contratado Mercedes, por isso que ele é substituto na Williams, e aí ele rompe o contrato com a Williams para ir para o grupo Red Bull, e aí ele tem lá suas 10 corridas, nem sei se chegou a isso, para ser escorraçado depois. Então calma com o Berman, muita calma, mas é um piloto que vai ter um futuro bom na Fórmula 1, aí ele vai conseguir uma vaguinha em breve, tá pedindo passagem, assim como o substituto do Daniel Ricciardo no passado, quando ele quebrou a mão, né, na prova da Holanda, que Leon Lawson, que deve pintar aí, tem uma data limite aí, Helmut Marko, que agora tá mandando mais do que já mandava, tá colocando pressão no Daniel Ricciardo, porque Daniel Ricciardo é queridinho de Christian Horner, né? Nem vamos falar da confusão da Red Bull, porque nós já falamos muito sobre isso durante o Esporte Primeira. Nós temos fizemos um programa no Itacast Sport Clube, quem quiser conferir também, está no YouTube, falando da temporada 2024, e o Edson falou muito bem. O Daniel Ricciardo faz uma temporada muito abaixo, né, do esperado, foi 13º na primeira prova, 16º na Arábia e terminou na Austrália em 12º. O Tsunoda também não andou bem nas duas primeiras provas, mas foi 7º na Austrália. Aliás, a Austrália, além do Tsunoda ter feito pontos importantes, vale lembrar, né? Não é que ele andou na frente do Daniel Ricciardo, porque na primeira prova o Ricciardo terminou na frente do Tsunoda. Você vai se lembrar aquela ultrapassagem que eles pedem para o Tsunoda deixar o Ricciardo passar, e aí o Tsunoda deixa. Na segunda prova, aí sim, o Tsunoda foi melhor do que o Daniel Ricciardo, e nessa na Austrália nem se fala. Teoricamente, estaria 3-0 para o Tsunoda, e por isso essa questão. Só que assim, a Racing Bulls, pela pré-temporada, se esperava mais dela, principalmente o que foi mostrado pelo Tsunoda, e o Ricciardo não conseguiu acompanhar na Austrália. E falando da Austrália também, a gente falou da Haas, os dois carros da Haas pontuaram, né, na Austrália. A gente achava a Haas iria andar lá atrás no grid. A Haas tem um piloto muito rápido em treino, a gente precisa dizer isso, né? A Haas, ela tem dois pilotos que, teoricamente, não são pilotos assim de alto nível, mas a Haas, ela consegue, nos treinamentos, principalmente algumas vezes, chegar ao Q3. E isso deve fazer com que a Haas, que já é declarado um projeto já pro próximo ano, a gente tenha uma Haas, quem sabe, mais forte em 2025. Em 2026 é loteria, né, Edson? Não, 2026 ainda é a verdade que as equipes já estão trabalhando, principalmente as equipes de montadora, né, já estão no desenvolvimento, que muda o regulamento de motor, né? Agora, de 4 em 4 anos, os regulamentos FIA, eles têm alterações de regulamento de motor, então a gente vai ter alterações principalmente na unidade de potência, né, como eles chamam hoje, nos powertrains. Mas a Haas, ela utiliza os componentes da Ferrari, ela compra o que pode, no máximo que pode da Ferrari, e fabrica aquilo que é necessário para o regulamento. A Haas, ela sofre um negócio que é falta de dinheiro, né? O Gene Haas, o dono da equipe, ele não quer gastar, ele acha que já colocou muito dinheiro ali no projeto. Chegou a se comentar aí realmente que se a Haas fosse um fiasco esse ano, provavelmente o Gene Haas colocaria a Haas à venda e aí entraria uma negociação, sai um americano, entra outro americano que está querendo muito entrar na Fórmula 1, que é o Marco Andretti, com a equipe Andretti, que teve a sua entrada na Fórmula 1 como 11ª equipe negada pelo grupo
pelas equipes, né, pelas 10 equipes, que não querem, obviamente, dividir o bolo de dinheiro. Mas eu creio que eu acho assim, a questão da Haas no Grande Prêmio da Austrália é daquela coisa do elefante em cima da árvore. Você não sabe como ele chegou lá, mas a tendência é que sabe que ele vai cair. Agora, voltando só à parte da Racing Bulls, ela é uma decepção, até porque ela é a cópia da Red Bull do ano passado, né? A Racing Bulls, ela nada mais é do que a cópia da Red Bull do ano passado. E se a Red Bull ano passado, ela... história da Fórmula 1, se não a maior. Sim, a maior hegemonia da Fórmula 1. Ela perdeu uma prova ano passado, ela perdeu uma prova. O carro desse ano perdeu uma já, e na terceira etapa, ou seja, tem ainda mais 20, vai em 20 e poucas para ele perder, né? Que ele pode perder mais. Então, o carro do ano passado, eu acho que ele vai ser muito mais dominante do que desse ano. E a Racing Bulls, ela é a cópia do carro do ano passado. Então, ele poderia ter um melhor desenvolvimento, uma melhor situação entre os pilotos. Aí, óbvio que nem Tsunoda nem Ricciardo é Max Verstappen, mas Ricciardo já foi piloto Red Bull e já foi considerado. E aí entra nessa guerra fria que a gente tá vendo aí, observando entre Helmut Marko e Christian Horner, né? Tem todo o problema aí do Horner, que nem o Zé já falou, a gente não vai entrar nos detalhes aí, mas é aquela briga para ver quem manda mais. O Christian Horner vai ficar, o Helmut Marko sai. Se o Helmut Marko ficar, o Christian Horner não pode ficar. Aí tá esse joguinho. A gente sabe que quem contrata o Daniel Ricciardo para Racing Bulls é o Christian Horner. Ele leva o Daniel Ricciardo para Racing Bulls com o piloto reserva, na época AlphaTauri, ainda no passado. E aí, quem traz o Nick de Vries é o Helmut Marko. E aí fica aquela pressão. O Nick de Vries não apresenta resultados, o Christian Horner vai lá, cava ali a cova do Nick de Vries e coloca o Daniel Ricciardo. Ele tem o azar que na segunda prova, segunda prova, ele quebra o braço, quebra a mão na Holanda. E aí entra... né? E aí entra Leon Lawson, que vai muito bem. E aí fica aquele grande ponto de interrogação. E aí agora, como tá toda essa briga aí valendo, e pelo jeito o Helmut Marko manda mais do que o Christian Horner hoje, mesmo o Christian Horner sendo o team principal, sendo o chefe de equipe, o Marko já deu prazo que até Miami, se Daniel Ricciardo não andar bem, entra Leon Lawson. Então vamos ver, vamos aguardar aí para ver o desenrolar dessa situação também. Agora, em relação à Haas, eu prefiro aguardar. Eu acho que foi uma oportunidade, foi uma ocasião que fez foi uma ocasião, teve o Russell que bateu, teve o próprio Verstappen, teve Hamilton, que não concluiu a prova. Então você já tirou aí 3 que estariam lá na parte de cima. E aí você acaba abrindo vaga lá na parte de cima, porque as demais aí também não estavam com tanta força para chegar lá. Embora também na Arábia eles fizeram um ponto com o Hülkenberg, estão lá naquela briga, né, para pontuar, mas é importante... Ponto conquistado com um trabalho de equipe, né? Porque colocaram o Magnussen para segurar pelotão, para o Hülkenberg poder fazer as voltas e abrir vantagem para sair na frente na parada de boxes, né? Então, coisa que Gunther Steiner não sabia fazer. Gunther Steiner ele é ótimo para mídia, mas na parte de estratégia, hoje o chefe da Haas ele está se provando ser mais eficiente. Edson, então, para a gente finalizar aqui o bloco da Fórmula 1, Bahrein sem novidades, foi vitória dobradinha da Red Bull. Na Arábia também, sem novidades, a grande novidade foi o Berman, que fez uma belíssima prova, e o Leclerc mostrando uma reação, e a novidade na Austrália foi essa quebra do querido Verstappen, que aí dá um precedente para a gente ter esse GP do Japão com uma pulga atrás da orelha, ver se a Ferrari está mesmo incomodando ou vai incomodar a Red Bull, ou se só foi um declínio. Nós falamos na parte de baixo da tabela da Haas, que fez 3 pontos já nas últimas 2 corridas. Temos a decepção Alpine, né, que o máximo que conseguiu até agora em 3 provas com seus 2 pilotos foi um 13º lugar. Na Arábia também foi 13º na última prova, 13º de 20 carros. O Logan Sargent, acho que a gente nem precisa pontuar, porque realmente não consegue desenvolver. Tem a questão do Lance Stroll, que também não está andando no ritmo do Alonso. A Aston Martin também um pouco abaixo do que a gente esperava,
Mas a questão do Lance Stroll, que foi sexto na última prova, é também entender até onde ele está querendo, porque nós temos o Drogovic lá prontinho para estrear e seria uma grande novidade, né? O Felipe Drogovic. Importante a gente falar dos brasileiros. O Drogovic, o Edson falou do Pietro, nós vamos falar dele na Fórmula Indy, está correndo na Fórmula Indy. E o Drogovic, ele tem a expectativa de correr, ele falou independente da equipe, ele quer correr a próxima temporada na Fórmula 1. Vale lembrar que dos 20 pilotos, temos a grande mudança que é Lewis Hamilton na Ferrari ano que vem, mas a grande mudança é a gente entender que talvez seja o mais louco troca de pilotos e cockpit da história da Fórmula 1, com 13 pilotos dos 20 terminando os contratos. Então, quem sabe não aparece um espaço para o Drugo, né, Edson? Aí é que tá, né? São 13 pilotos sem contrato. Um deles é o Sargent, que provavelmente é um abraço, né? Não vai conseguir. O Bottas é um ex-piloto em atividade, tá lá por marketing também. E a questão Você tocou no assunto do Bottas, né? Ele e Guanyu. É importante a Audi, né? Vai ser a dona dessa equipe aí, mas em 2026 somente, né? Acho que 2025 ainda não, né? Ela já adquire, mas a marca Audi só em 2026, né? Não sei como será agora para o ano que vem. A marca mesmo ela só vai aparecer com o nome Audi na equipe a partir de 2026. É porque também estão andando lá atrás, né, no pelotão, né? Tanto o Bottas como o Guanyu, eles estão andando, para ter uma ideia, estão batendo roda lá com a Alpine, né? E que a Alpine tem todo o problema de um carro que nasceu ruim. Então, assim, também um espaço para o Drugo, né, Edson, também, é que 2026 muda tudo. É importante você estar... Porque aparece uma BAR da vida aí, você é campeão mundial, né? Lógico que tem todos os méritos do Jason Button, né? Mas... Sim, a questão é... Alexander Albon na Williams, ele vai ser um piloto muito disputado por grandes equipes, eu acho. Deve ter alguma vaga. Se o Verstappen sair da Red Bull, como ficaria Sérgio Pérez? Mantém o Pérez? Como seria essa situação? Então, é um grandiosíssimo ponto de interrogação, porque o Pérez também não tem contrato para o ano que vem. Vamos ver. Toto Wolff já falou que a opção número 1 da Mercedes é Max Verstappen. E agora? Vai rolar? Não vai? Mas diz que todos os outros nomes são analisados. Carlos Sainz está ganhando prova, está desempregado para o ano que vem. Toto Wolff falou também que pode avaliar a questão Carlos Sainz. Reza a lenda que o Sainz tem um acordo com a Audi para 2026. Mas e aí? Vai respeitar esse acordo? Vai assinar? Não tem nada assinado. É na base da palavra, pelo visto. Tem a questão Max Verstappen, como a gente acabou de dizer. O Verstappen está insatisfeito na Red Bull com o Christian Horner. Vai deixar? Vai para a Mercedes? Ou vai ficar na Red Bull se o Horner foi demitido? E Hamilton na Ferrari. Agora, vagas vão se abrir. O problema é que tem Oliver Berman, tem Liam Lawson, tem Felipe Drogovic. Deve vir mais algum piloto muito bom aí tem o Kimi Antonelli, né, que é o menino de ouro aí da Mercedes, o queridinho do Toto Wolff no momento. Inclusive, o Toto Wolff não dá o contrato longo que o Hamilton queria por causa do Kimi Antonelli, para não acontecer o que aconteceu com o Piastri na Alpine, para não perder ele para outra equipe, que aí o Piastri deixa a Alpine e vai para lá, vai para a McLaren. Então, os dois da McLaren acho que estão assegurados, são os dois que têm contrato. Agora, vai ser uma grandiosíssima dança das cadeiras para o ano que vem, vai ser muito interessante, e a gente pode ter essa situação, como, por exemplo, o Max Verstappen deixando a Red Bull. Vamos ver como será isso daí também. E aí torcer para o Drugo arrumar uma vaga, que seria importante a gente ter um brasileiro na Fórmula 1. Acho que a Só Fórmula uma última informação. Só uma última informação. Além de dança de pilotos, tem Adrian Newey, né? Adrian Newey recebeu proposta milionária por parte da Aston Martin. Lawrence Stroll estaria pagando salário de piloto para Adrian Newey. O problema é que a Ferrari também quer Adrian Newey.
E Adrian Newey diz a lenda que tem o sonho de trabalhar na Ferrari e de um dia fazer um carro para Hamilton. Ele poderia matar 2 coelhos numa cajadada só. Então, não sabemos o futuro se... E, obviamente, ele também pode ficar na Red Bull, né? Tem esse detalhe também. Mas hoje, eu falo para você que a pessoa mais valorizada no mercado não é o Verstappen, não é o Carlos Sainz, não é o Hamilton, não é o Lando Norris, é o Adrian Newey, né? Que está sendo oferecido de piloto para ele por parte do Lawrence Stroll, mas que ele tem essa oportunidade, essa janela também para ele entrar na Ferrari no ano que vem, fazer o carro da Ferrari, que é um sonho de qualquer projetista, provavelmente, que o próprio Hamilton disse que era o sonho dele guiar o carro da Ferrari, e fazer um carro também para Lewis Hamilton. E a gente tem que entender, né, o pessoal que acompanha a Fórmula 1, esse pessoal mais novo, a gente fala muito de pilotos, e aí, desde a época de Senna, Schumacher, aquela época para trás, Prost, Piquet, Mansell. É importante a gente sempre, você citou o Adrian Newey, é sempre importante a gente dizer que o campeonato mundial de Fórmula 1, o que importa realmente é o campeonato de equipes. E aí, lógico, hoje se valoriza muito o campeonato de pilotos, mas na história da Fórmula 1, tudo que conta mesmo é o campeonato de equipes. E até mesmo a Ferrari, nós já vimos corridas na Itália que os italianos torcem para Ferrari e não torcem para o piloto italiano. E aí o Antonelli vai sofrer muito quando for na Mercedes. Edson, passando a limpo, passando a régua aí na Fórmula 1, vamos dar falar um pouco agora de Fórmula Indy. A Fórmula Indy teve esse final de semana a etapa aquela vitória, do desafio do milhão. O pessoal está falando do churrasco. Foi uma vitória do Palou, mas não contou o ponto. Não contou o ponto para o campeonato. O campeonato só tem uma prova, foi a corrida em St. Petersburg, e vitória até fácil, né? Do Newgarden, bicampeão da categoria. Venceu de tranquilidade. O Pato foi o segundo colocado, o McCauley o terceiro, o Will Power, que sempre olho nele, o Colton Herta. Aí temos alguns pilotos, Pato Award e Palou, parece que o sonho de ir para a Fórmula 1 deu uma estagnada, mas o Colton Herta é um piloto que é sempre cotado para ir na Fórmula 1. E essa primeira etapa, nós tivemos, como o Edson já disse, o Pietro Fittipaldi, que largou em 27º, ele terminou em 15º. Foi P15 o Pietro, único brasileiro na Fórmula Indy. Quem sabe, né, Edson? A Fórmula Indy a gente não tem a proximidade assim de acompanhar como a Fórmula 1, mas o Christian Fittipaldi, ele disse que até o final da temporada ele acredita em 3 pódios do Pietro. Eu acho pouco provável. É lógico que a Fórmula 1 a Fórmula Indy, aliás, tem os circuitos ovais, tem aquela, podemos dizer, aquela roleta russa de você acertar um pit e você acabar vencendo provas, mas acho pouco provável o Pietro num P3 nessa temporada, né, Edson? Eu não vou contestar o Christian, porque você pega o Romain Grosjean, que é um piloto de mediano a ruim, e ele chega a brigar por vitória na Fórmula Indy, né? Na verdade, é uma categoria um pouco... Essa semana foi o grande... Porque a Fórmula Indy criou essa corrida do milhão, foi muito criticada em toda a imprensa, foi o pior índice de audiência do automobilismo da Fórmula Indy nos últimos anos. É uma corrida que não valia nada, só valia o milhão lá para o vencedor. E o pessoal debateu muito isso daí que você está falando. Os pilotos que correram, que vêm da Fórmula 1 para a Fórmula Indy. O Pietro é um desses daí. Para você... o piloto de Fórmula Indy que corre num carro de Fórmula 1, mesmo que seja por um teste, eles ficam impressionados e falam que realmente é outra história, né? Que é totalmente diferente, é uma nave, não se compara a um carro de Fórmula Indy. Então, o piloto que sai da Fórmula 1 e vai para a Fórmula Indy, ele aparenta que está indo para uma categoria mais fácil, né, inferior, e com isso ele vai ter vantagem. E foi o que aconteceu com o Grosjean. Então eu não duvido que o Pietro, apesar que o Pietro não está guiando também o Fórmula 1, ele faz testes, né, de desenvolvimento do carro,
Eu creio que ele até possa conseguir alguma coisa, porque, como você disse, né? Tem muita prova que que a Fórmula Indy, os caras eles só vão bem nos ovais. E os pilotos que vêm da Fórmula 1, eles vão bem nos mistos, né? São Petersburgo é misto, né? O circuito do aeroporto, né? Que é lá no antigo aeroporto, então o famoso circuito de São Petersburgo. Mas não vou duvidar não do Pietro, viu? No pódio. Ele é o único brasileiro que acho que vai correr a temporada inteira, né? E o Elinho vai fazer as 500 milhas, né? O Elinho que é dono de equipe agora. E Ele do agora é sócio. segundo colocado, o Pato Award, piloto da McLaren. A McLaren tem equipe, né? Diga-se de passagem, como diria o craque Neto, na Fórmula Indy. O Macaulay está tendo essa oportunidade na Penske, o Power, Colton Herta e Palou. Pato, Herta e Palou, que são pilotos que foram cotados, né, na Fórmula 1 para fazerem teste. Inclusive, o Palou, se não me engano, testou. São pilotos também que podem incomodar aí é um campeonato, como você disse, né? É um campeonato equipes muito próximas, né? Não temos uma diferença enorme como nós temos na Fórmula 1, né? De uma Red Bull para o último colocado, mas são pilotos que podem também incomodar O Newgarden sobrou. O Newgarden liderou a prova praticamente a corrida toda. Repito, tá? Só tivemos uma prova. Tá até embaixo aí a classificação da Fórmula 1, vou até tirar. Nós tivemos uma prova só, por isso o Newgarden lidera o campeonato. O segundo é o Pato, o Macaulay o terceiro, Will Power o quarto, Colton Herta o quinto, Palou o sexto, os 6 primeiros colocados dessa corrida em St. Pete. Torcer pro Pietro, né, Edson? Torcer para que eu esteja enganado, que ele possa também para ter uma equipe melhor. A gente, nesse ano, nós tivemos a perca do Gil de Ferran, que bicampeão, né, da Fórmula Indy, que era consultor da equipe McLaren. E, assim, nós tivemos vários pilotos brasileiros, desde o Emerson ao Gil, Elinho, Tony Canaan, pilotos importantes na categoria. Quem sabe o Pietro, com essa dinastia Fittipaldi, né, para seguir aí no automobilismo, foi 15º, mas fez uma corrida até interessante em janelas diferentes de troca de pneus, um piloto que soube poupar equipamento, mas eu não acho não que para P3, assim, uma prova, a gente falar assim, o Pietro numa prova teve vários fatores, ele conseguiu ser terceiro, mas o Christian falou em 3 provas, então acho muito pouco provável que isso ocorra, mas vamos aguardar. O Pietro que correu, né, na Fórmula 1 recentemente, também substituindo, e teve toda a dificuldade do mundo, como já era de se esperar, né, Edson? O Pietro é o último brasileiro a pilotar um carro de Fórmula 1 em prova, né, durante a temporada. Ele substituiu o Romain Grosjean naquela temporada maluca de 2020, depois daquele acidente terrível do Grosjean, né, que é tema de documentário e imagens chocantes até hoje. Ele substituiu o Grosjean nas 2 últimas etapas daquela temporada, entre elas era no anel externo, né, do Bahrein. O acidente foi no anel externo, eu não me recordo. Não, o acidente foi na prova normal e ele foi no anel externo, né? Ele correu o anel externo. Então, mas chamar atenção para mesmo na Fórmula Indy, que não temos equipes de montadoras, né? São as equipes próprias mesmo, todas elas têm dono e tudo mais, mas pouca coisa muda, né? Lá na parte da frente, né? É sempre uma Penske, é sempre uma Newman Haas, é sempre uma Ganassi, é sempre uma Andretti. A única novidade é a McLaren, né? A McLaren, que retomou alguns anos atrás o seu projeto de Fórmula Indy. A McLaren, inclusive, está em todas, né? Praticamente todas as categorias hoje do automobilismo, retomando seu projeto de Fórmula Indy. Teve o Alonso naquela oportunidade, né? Numa etapa de Fórmula de 500 milhas de Indianápolis, né? Que ele deixou de correr na Fórmula 1. Ele chegou a liderar a prova, né? Ele deixou a Fórmula 1, chamaram até o Jason Button para substituir ele na Fórmula 1, no Grande Prêmio de Mônaco, e ele foi correr em Indianápolis. E hoje o Tony, né? O Tony Canaan é o consultor da McLaren hoje, para assuntos de Fórmula Indy. Vamos ver aí. O Colton Herta chegou a ser cogitado Fórmula 1, mas eu acho que o Herta ele não tem a superlicença, ele não tem os pontos necessários para a superlicença, e por isso ele não pôde
Senão ele teria sido, né, colocado numa vaga ali da Fórmula 1 também. Mas é interessante, né? Os pilotos aí da Fórmula Indy também agora, né? Sempre teve uma distância muito grande e tal. Agora, com a entrada do Liberty Media, que é um grupo norte-americano, a Fórmula Indy ela se aproxima bastante também da Fórmula 1. Fórmula 1 que adora os Estados Unidos. Está quase correndo mais nos Estados Unidos que a Fórmula Indy. Exato. Tem 3 provas, né, nos Estados Unidos. A questão também da Fórmula Indy, alguns pilotos de categorias europeias que não chegam à Fórmula 1, também muito por conta desse namoro, também estão correndo lá na querida Fórmula Indy. Teve essa corrida no final de semana, toda confusa. A corrida em si foi ruim, né? A ideia é péssima e a prova foi fraca também, né? Então... Exatamente. A ideia foi horrorosa, podemos dizer assim. Vamos esperar para ver a próxima etapa aí da querida Fórmula Indy. Então, Newgarden ganhou com sobras. Achei até que foi uma vitória fácil. Vamos ver se continua assim o querido Newgarden, que já é bicampeão da Fórmula Indy. Vamos falar de Fórmula E, né? Nós falamos aqui de alguns pilotos que estavam na Fórmula 1. A Fórmula E, você citou Nick De Vries. Nick De Vries, que 2023 era para ser o ano do Nick De Vries na Fórmula 1, porque, como colocou o Edson, ele substituiu e foi muito bem. E aí ele tinha opção para escolher aonde queria, e aí foi correr no grupo Red Bull, e não foi tão bem. E o Nick De Vries agora está correndo na Fórmula E. A Fórmula E também é uma categoria bem interessante. Tem o Pascal Wehrlein, que lidera o campeonato com 63 pontos. Tivemos 5 provas até o momento. A temporada da Fórmula E, eu brinco que ela segue o calendário europeu, né? Porque é sempre temporada 23, 24, 22, 23. A próxima temporada vai ser 24, 25. Embora essa temporada seja 23, 24, todas as corridas serão em 2024. Nenhuma ficou para 2023. Mas nós temos 5 provas e 5 vencedores diferentes, Edson Júnior. Mostra também como é difícil a Fórmula E. E não é questão de você... É aquilo que a Fórmula 1 está tentando buscar, né? A competitividade. Você, lógico, tem alguns pilotos que podem fazer a diferença, mas tem pilotos bons que não estão conseguindo andar. É o caso do Nick De Vries, é o caso do Lucas de Graça, do Sérgio Sete Câmara também corre na Fórmula E. E recentemente nós tivemos a prova aqui em São Paulo, Edson Júnior. A Fórmula E, essa disputa emocionante aí pelos primeiros lugares, com o Wehrlein e o Cassidy, por enquanto, os dois que estão disputando ponto a ponto aí. A Fórmula E, ela é uma categoria chancelada FIA, ela tem também, assim como a Fórmula 1, ela atrai muita montadora, então ela tem equipes próprias de montadoras. Ela já atraiu mais do começo, nos primeiros anos da competição, depois eles acabaram saindo, até porque, assim, se fala muito da Fórmula 1, ela por ser, como tem muita montadora, ela surge como uma iniciativa das montadoras de desenvolvimento do que vai ser aplicado depois nos carros de rua. A Fórmula E também, mas eu creio que as próprias montadoras perceberam que o carro elétrico ele é uma boa alternativa, mas que o futuro está no híbrido. Tanto é que a Fórmula 1 ela é híbrida. Ela tem a parte elétrica dela, mas ela ainda tem o motor a combustão. Então, o futuro dos carros, ele é híbrido, ele não é elétrico. Né? Tem carro 100% elétrico? Tem. E a evolução que a Fórmula E traz para os carros elétricos, ela é impressionante. Então, você tem Nick De Vries, que já foi campeão mundial de Fórmula E, você tem o Lucas de Graça, que também já foi campeão, Nelsinho Piquet já foi campeão mundial, o Nelsinho não está lá. O de Graça está lá, mas está penando. E o Nick De Vries está lá e está penando de novo também. Então, como você disse... Tem até um tópico aqui os pilotos que o Van Dorn correu de Fórmula 1. Correu de McLaren, se não me engano. Isso, o De Vries também correu de Fórmula 1, que campeão, né? Como o Edson disse, não da Fórmula 1, da Fórmula E.
E o Darúvula e o Ticktum são pilotos que eram promissores em Fórmula 2. E são esses aí as grandes decepções, né, desse campeonato até o momento. Estão andando literalmente lá atrás. Nós estamos falando aí facilmente de 4 pilotos que poderiam estar numa Fórmula 1, por exemplo. E aí você tem Pascal Wehrlein também, já foi piloto de Fórmula 1, né, que está na lista também. O próprio Lucas de Grassi também já pilotou, o Sérgio Sete Câmara bateu na porta de chegar em Fórmula 1 também. Então, é uma categoria... E o Felipe Drogovic tem a proposta e recusou a Fórmula E recentemente, né? Sim. Então, são equipes que têm... É um campeonato chancela FIA, então ele é um campeonato forte. Cada 5 etapas, 5 vitórias, né, diferentes, né, 5 vencedores diferentes. Só nós tivemos uma prova que acho que foi da Arábia, né, que foram duas corridas, são 4 etapas, só que uma rodada dupla, duas corridas, uma rodada dupla, isso, essa é a palavra. Rodada dupla. Exato. E a prova do Brasil, ela foi maravilhosa, foi a melhor etapa até agora da temporada, Grande Prêmio do Brasil em São Paulo. Com a chegada lá no Sambódromo do Anhembi, o Sunbird passou na penúltima curva, deu um passadão na penúltima curva para conseguir a vitória. Então, que corridaça essa, e vitória da McLaren, né? Aí, olha, nós falamos da McLaren novamente, né? McLaren, o Sunbird voltando a se reencontrar com a vitória do Grande Prêmio do Brasil. Nessa última etapa agora de Tóquio, que foi nesse final de semana, Japão, inclusive, Tóquio teve Fórmula E, esse final de semana tem Fórmula 1 em Suzuka, é longe um do outro, são lugares diferentes. Mas é circuito de rua de Tóquio, a Fórmula E sempre é na rua, né? Acho que uma ou outra prova que é em circuito fechado. Maximilian Ginter venceu a prova, tirando a vitória também nas últimas voltas também do Oliver Rowland, que fez a pole e era na Nissan, correndo em casa, né? Nissan correndo em casa, marca japonesa, montadora japonesa, quase conquista a primeira vitória da montadora japonesa em Tóquio, no Japão. Mas o Maximilian Ginter acabou levando a melhor e venceu essa etapa da Fórmula E lá em Tóquio. Chama a atenção para a evolução desses carros da Fórmula E, né? Porque as primeiras temporadas da Fórmula E era interessante, né? Tinha pit stop, e aí o pit stop era o cara trocar o carro, né? Então você tinha que parar, você parava lá o carro de qualquer jeito, já tinha um carro lá pronto, acionado, você pulava do carro, entrava lá, e perigoso, né? Porque você tem que pôr o cinto de segurança, aquele cinto todo lá e tal, e aí tinha que sair, porque a bateria do carro não aguentava. Agora não, a bateria aguenta, a velocidade do carro já chega a 320 km por hora, e a bateria aguenta 50 minutos de prova, né? Que é mais ou menos esse o total. E já que falaram que a próxima geração, a quarta, eu acho que seria, da Fórmula E, não sei se nós estamos na terceira ou na quarta geração, a próxima geração dos carros de Fórmula E vai ter pit stop. Deve ter um pit stop para recarga de bateria. Então, porque hoje o piloto ele tem que manejar a bateria do carro, né? Ele tem que ter um controle para poder controlar a bateria. Geralmente o carro termina hoje com 0,06% de bateria, né? Se fosse um celular, ele tinha desligado. Mas o carro da Fórmula E mantém. Mas aí existe uma possibilidade de você fazer um pit stop para você recarregar o carro e aí você poder usar ele por completo. Pé embaixo o tempo inteiro, né? Com full capacidade full do carro. É como se fosse a gente viu muito na Fórmula Indy, 500 milhas em Indianápolis, quando está acabando, o piloto faz a mistura mais pobre ou mais rica da gasolina para ter mais potência. Seria mais ou menos isso que a Fórmula E deve realizar. Hoje o carro da Fórmula E, ele sai para dar a volta de apresentação e quando ele estaciona no grid, tem um carregador do lado dele para ele sair com 100% de bateria. Se o carro estiver com 0%, ele carrega o carro em 100% de bateria em 4 minutos. 4 minutos é o tempo de recarga hoje num carro de Fórmula E com 100% de bateria. Muito rápido, muito evoluído. Mas não é uma categoria que pegou tanto assim, não atrai tanto público. Até que teve um bom público no Anhembi, em São Paulo, aí, há 20 dias atrás. Mas e atrai bons pilotos, atrai pilotos que não conseguiram vaga na Fórmula 1. Vamos ver aí o andamento aí desta próxima temporada. O Brasil já teve campeões mundiais de Fórmula E. Sim, você falou de pilotos, né, da
da Fórmula 1, o Wenger, né? Wenger, que foi piloto, não me lembro de que equipe que ele correu na Fórmula 1, mas ele foi piloto de Fórmula 1. Ele correu algumas provas na Fórmula 1, já com 33 anos de idade. Temos também o Sebastian Buemi, né, um dos grandes pilotos que passou também pela Fórmula 1. Falamos do Van Dorn, que foi piloto McLaren. O Nick De Vries. Então, são pilotos que já correram na Fórmula 1. E o Pascal Wehrlein também, que lidera o campeonato. Pascal Wehrlein tem 63 pontos, tem 2 a mais do que o Nick Cassidy, que é o australiano, que começou muito bem a temporada, né? Foi terceiro, ganhou uma das provas da Arábia Saudita, não foi tão bem em Tóquio, acabou na oitava colocação. Agora, os brasileiros estão decepcionando, né, Edson? Tanto o Sete Câmara como o querido Lucas de Graça. Não vem bem. As equipes não estão colaborando tanto assim também. A gente sempre espera do de Graça, né, que já foi campeão mundial, brigou por título em 3, 4 temporadas também, mas pelo visto tá chegando o fim da era do Lucas de Graça na Fórmula E também, né? Não tá rendendo mais, não tá indo. O Sete Câmara não tem, assim, pelo menos eu particularmente não tenho muita expectativa com ele, não. Ele sempre foi uma grande promessa, né? Aquela famosa promessa que não, a coisa não andou para ele, né? Correu de Fórmula 3 europeia, era um dos pilotos que nós esperávamos na Fórmula 1, teve a vitória no famoso GP de Macau. E dinheiro então, não era problema para ele entrar na Fórmula 1, né? Muito longe disso. Acho que a 4ª temporada dele já na Fórmula E, ele foi piloto da AlphaTauri da Red Bull, né? Na Fórmula 1, piloto reserva, né? Nem piloto Red Bull, né? Da escola Red Bull. Da escola, da academia. Isso, da academia também. Hoje em dia, acho que até nós podemos ser considerados, né, um piloto de alguma academia. Só colocar o Pietro hoje né? O Enzo, né? O Enzo. Já nós vamos falar do querido Enzo Fittipaldi, vamos falar de Fórmula 2, o Enzo que ganhou uma corrida aí dessas que tiveram. Então, Fórmula E, Edson, finalizando Fórmula E aqui, 5 provas, 5 vencedores. Você citou aí, temos bons pilotos, né? O próprio Sam Bird, que venceu aqui o GP do Brasil, é um dos bons pilotos aí dessa categoria. Ô Edson, rapidamente, vamos falar de Stock Car, porque nós não tivemos a última prova, a última corrida, tivemos a Stock Car também, assim como outras categorias, né? A Stock Car, ela agora tem a corrida ao sábado, né? Eu acho que isso vai chegar ainda na Fórmula 1. A Stock Car tivemos 2 provas, etapa de Goiânia e o Velocitar em Mogi das Cruzes. Tivemos só a sprint em Velocitar, vencida pelo querido Felipe Massa. Felipe Massa foi muito bem. Felipe Massa é o líder do campeonato hoje. Verdade que teve essa corrida, ele ganhou a sprint, ele vai largar lá atrás nessa corrida que foi remarcada para junho da Velocitar, mas o Felipe Massa e Rubens Barrichello, 2 pilotos, ex-pilotos Ferrari, e que estão aí nessa Stock Car. Tá bem interessante a Stock Car, tá? Felipe Massa, Rubens Barrichello, o próprio Ricardo Zonta, que já correu de Fórmula 1. Então, nós temos alguns bons pilotos, mas acho que ainda o desafio vai ser vencer o atual campeão, o Gabriel Casagrande. Tem 125 pontos aí no campeonato, mas Stock Car, o Felipe Massa voltando a vencer, Edson. Ele que esteve no pódio nas últimas 5 provas, hein? Felipe Massa aparecendo como um franco atirador, um dos favoritos a quem sabe vencer a Stock. Ele que se diz campeão mundial de Fórmula 1 em 2008.
Tirando esse delírio da parte dele, ele ano passado venceu a primeira corrida dele na Stock Car, ele demorou um pouquinho para pegar o jeito, né? Agora parece que achou o jeito do carro da Stock Car, né? Coisa que, por exemplo, o Rubens Barrichello conseguiu com maior facilidade, né? Já engatou títulos e tudo mais, né? Vamos ver, né? Como será agora esse desempenho do Massa. É interessante, né, esse movimento dos ex-pilotos de Fórmula 1 na Stock Car, mas é sempre assim, eu creio que o pessoal aí que já é mais do turismo, aqui, os pilotos brasileiros mesmo, que já estão mais acostumados com a Stock Car, eles ainda levam uma certa vantagem. Mas é interessante, né? Outro fato interessante é o Dudu Barrichello, né, que permanece também, né? O filho do Rubens Barrichello, mais uma temporada do Dudu Barrichello. Na mesma equipe Isso, é companheiro de equipe do pai. Ele que tentou carreira fora, não deu muito certo, né, na Europa, e agora voltou. É interessante, porque o próprio Rubens Barrichello falou que o piloto bom realmente é o outro, né? É o Felipe Barrichello, que está na Europa, inclusive, e agora voltou a pilotar, tinha desistido e agora retornou há alguns anos, mas o Dudu que venceu uma prova no passado, né? O Dudu Barrichello que venceu uma prova no passado, mas agora é ver o Massa, né? Vamos ver até onde vai esse bom desempenho do Felipe Massa, porque ele vinha tendo temporadas aí patéticas, né? Agora vamos ver se ele realmente... já que ele tá com essa ideia na cabeça de que ele é campeão mundial de Fórmula 1, quem sabe ele não consegue andar bem agora também na Stock Car. Ele pode muito bem andar melhor aí na Fórmula de turismo, realmente. O Alan Kodair iria, vale lembrar, o Felipe Massa ganhou, mas a vitória estava nas mãos do Alan Kodair, e o Alan Kodair acabou tendo um problema no carro lá na corrida no Velocitar, e não tivemos a segunda prova, repito, marcada aí para o mês de junho. Essa corrida ela vai ser realizada, próxima corrida da Stock Car, no belíssimo Interlagos. Stock Car, portanto, nós falamos aqui duas provas, duas etapas, né? Tivemos em Goiânia a vitória do Rafael Suzuki. Rafael Suzuki venceu a sprint, não vencia há 2 anos. O Rafael Suzuki voltou a vencer e ver aí como que vai ser. O Júlio Campos venceu a outra prova. Está bem disputado com bons pilotos aí. A Stock Car que fez uma belíssima homenagem na abertura para o Wilson Fittipaldi, que nos deixou recentemente, também para o querido Gil de Ferran. Falar de MotoGP, Edson, vamos falar de MotoGP, porque a MotoGP, nós tivemos também já 2 etapas da MotoGP. Tivemos a etapa do Catar e a etapa de Portugal, e dessa vez o querido Pepe Bagnaia falhou aí em Portugal, 2 erros, né? Na sprint, nem foi um erro dele na última volta, o tombo que teve com o Marc Marques. É interessante a gente ver o Marc Marques 6 vezes campeão da MotoGP, voltando a andar lá entre os primeiros colocados. E nós tivemos essas 2 provas aí. O Pepo Bagnaia passeou no Catar e o Martin passeou em Portugal. A disputa acho um pouco provável que seja diferente. O Bagnaia, como eu disse, errou em Portugal, e o Martin, que errou na temporada passada e deu, teoricamente, de bandeja o título, o bicampeonato ao Pepo Bagnaia, dessa vez começa já liderando o campeonato. E temos o Binder também, né? O Binder foi segundo colocado na sprint do Catar. Depois o Binder também pontuou em Portugal. Agora, a questão do Binder é saber da KTM, né? Até onde vai a KTM incomodar a Ducati. Não sei se isso vai ser provável. Agora, a grande sensação é o Pedro Acosta. Piloto espanhol, foi muito bem, né? Veio da Moto2. O Pedro Acosta fazendo sua estreia na MotoGP, e foi muito bem na primeira prova no Catar, onde bateu roda com o Pepo Bagnaia e ainda fez a melhor volta da prova, que tirou aplausos de todo mundo. E depois, na sprint em Portugal, acabou na terceira colocação. Verdade,
muito por conta do abandono do Viñales. O Viñales que venceu a sprint com a Aprilia também é uma incógnita, mas que na corrida iria no pódio, só que aí teve essa queda e caiu de presente aí no Pedro Acosta. Interessante ver o Marc Marquez, né, Edson Júnior? 6 vezes campeão da MotoGP, andou aí nos últimos anos devagar e agora na Gresini, que é uma equipe, não é a equipe principal da Ducati, mas está aí nessa briga, incomodando, andando lá na frente de novo, o espanhol Marc Marquez. Seria Marc Marquez o Fernando Alonso da MotoGP, meu caro Zé Roberto? Podemos colocar que sim, né? Marc Marquez nos últimos anos tem sofrido alguns acidentes, né? Que não é acostumado a acontecer com ele, mas agora na Gresini, nessas 4 corridas, né? Contando as 2 sprint, ele iria pontuar. Hoje a gente vê a competição, o Martin tem 60 pontos, mas era para o Bagnaia, se não cai com o Marc Marquez, ser o vice-líder, e o Marc Marquez ser o terceiro colocado. Mas acho pouco, lógico, o Marc Marquez pilota demais, né? Mas acho que não tem braço ainda para brigar com o Martin e com o Bagnaia, vai ficar entre eles aí. Acredito, né? Só 2 etapas, muita coisa vai acontecer, mas deve ficar entre eles o título da MotoGP, ou a disputa, podemos dizer assim. Agora, a pontuação que abriu, né? E aí a pontuação a gente fala, não estou nem falando dos 18 pontos que o Martin abriu para o Binder. Eu estou falando do Bagnaia, que a gente tem que olhar lá, 60-37. É difícil ficar correndo atrás, embora temos ainda 14 etapas pela frente, né, Edson? Exatamente, né? E só chamar a atenção da informação que a gente deu no começo do programa, né? O Liberty Media, o grupo que controla a Fórmula 1 comercialmente, né? E as ações e tudo mais da Fórmula 1, comprou mais de 80% das ações da MotoGP. Então, a partir de agora, a MotoGP também sob o guarda-chuva da Liberty Media. Vamos ver como será essa gestão agora por parte da Liberty Media de mais uma categoria de velocidade, agora de moto velocidade da MotoGP. Mais de 4 bilhões de dólares envolvidos nessa negociação. Você falou no começo, né? Será que um dia a gente vai ver Fórmula 1 e MotoGP junto no fim de semana? Eu disse que não, mas agora, pensando bem, Zé Roberto, do jeito que esses americanos são doidos, uma Las Vegas da vida nunca se sabe, né? Quem sabe, né? Ô Edson, rapidinho vamos falar de Fórmula 2 e Fórmula 3, categorias que dão acesso aí, não que dão acesso, né, mas que são observadas de perto aí pelos comandantes, né, das equipes da Fórmula 1. Falar da Fórmula 2, nós tivemos 3 provas também, prova no Bahrein, na Arábia e na Austrália. O Zanni Maloney lidera o campeonato com 62 pontos. O Paul Aron aparece na segunda colocação muito mais pela constância. Ainda não teve aquela corrida do Aron que todo mundo está esperando, mas ainda ela não aconteceu. E o Hauger era para ser aí o acompanhante do Maloney, mas bateu na Austrália e perdeu aí uma grande possibilidade de estar aí nessa briga da Fórmula 2. A gente tem o Bortoleto, que fez a primeira prova do Bortoleto no Bahrein, foi muito boa. O Bortoleto, ele teve problemas, tanto na sprint como na corrida. Na corrida ele se envolveu, foi responsável por um acidente e acabou aí tendo que pagar punição no Bahrein, foi galgando posições até chegar aí na pontuação, só que pouco nós vimos do Bortoleto na Austrália e também na Arábia. Na Arábia, lógico, na Austrália, os 2 acidentes, né? O Bortoleto se retirou aí, não teve a famosa sorte da largada, mas o Bortoleto esperava um pouco mais, né, Edson, nessas 3 primeiras provas do querido Bortoleto. Eu creio que ainda é um período de adaptação dele, a nova categoria, o novo carro. É um salto, né? Pode parecer pouco, mas é um carro diferente, até porque este ano a Fórmula 2 estreia
os carros de nova geração também, né? Então, quando a Fórmula 1 troca os seus carros, demorou muito tempo, eu acho, para a Fórmula 2 também trocar os seus carros, né? Ela também tem essa proposta aí de gerações aí, de carros e tudo mais, das grandes alterações de regulamento, principalmente da parte aerodinâmica que a Fórmula 1 teve, a Fórmula 2 também teve, mas com um certo atraso. Então, é um carro diferente, é um carro novo também. Os testes de pré-temporada foram prejudicadíssimos, porque no final de semana que estava tendo os testes da Fórmula 2 lá no Bahrein, choveu. Das 2 vezes que chove no ano no Bahrein, uma delas foi durante os testes da Fórmula 2. Então eu entendo que seja um período ainda de adaptação do Bortoleto para ele conhecer o carro e conhecer também como funciona a categoria durante prova. Já o querido Enzo, o Enzo foi muito bem, até coloquei ele aqui numa lista de pilotos, né? O Maini, que é companheiro do Bortoleto, o Enzo, o Pepe Martí, é importante a gente destacar esse espanhol, que também vem da Fórmula 3, o Crawford e o Antonelli, são pilotos que, para a gente ficar de olho, o Kimi Antonelli talvez mereça uma atenção especial por conta que pulou, né? Foi campeão da Fórmula 4 italiana, Fórmula 4 alemã, mas ele pula a Fórmula 3 e vem correr na Fórmula 2. A primeira prova no Bahrein foi muito mal o Antonelli, mas nas 2 últimas, na Arábia e principalmente nessa na Austrália, o Antonelli já andou na frente. Inclusive, na Arábia o Berman não correu, mas o Antonelli, nas 3 provas, andou na frente do Berman, esse prodígio piloto italiano, 17 anos apenas, cotado para correr na querida Mercedes. Exato. O Enzo tem uma boa vitória aí já na temporada. Precisava mostrar serviço realmente, né? Ele foi melhor quando ele estava na equipe ruim. Aí quando ele sobe para a equipe boa, ele teve um ano. Tirava título e nada. Ele teve, vamos dizer assim, um ano adaptativo também, né, para conhecer tudo mais e tal. Na outra ele era franco-atirador, então parece que ele não tinha nada a perder, então ele realmente sentava o pé e ia para frente. Essa daí realmente foi uma vitória necessária do Enzo, até para ele mesmo, para ganhar mais ânimo na carreira. Olho aí no Antonelli por todas essas situações, no Berman também, vamos ver que ele consegue desempenhar. E a gente tinha falado de MotoGP, tem o filho do Mick Durham ainda tá, o Zé Roberto, Jack Durham ainda tá correndo na Fórmula 2? Jack Durham não corre na Fórmula 2, mas ele, não sei, ele é piloto, ele tá de piloto reserva, não lembro, tá de piloto reserva de alguma equipe. O querido Jack o Jack Durham é filho do Michael Durham, né? Heptacampeão mundial também, né? Australiano Michael Durham, né? Multicampeão de moto. Um dos maiores pilotos de moto da história, né? Sem dúvida alguma. Ele só não é maior porque depois surgiu um tal de Valentino Rossi, né? Porque até então era ele, né? E você falou, olha como são as coisas, né? Falou do Michael Durham, e aí a gente falou do Valentino Rossi, e o Valentino Rossi que, assim como o Alan Prost, era conhecido como o Rei do Rio, por conta das 6 vitórias que ele teve, nem sei se foi 6 ou 7, acho que já foram 7 vitórias que o Valentino Rossi teve na MotoGP na época que corria no Rio de Janeiro. E o Rossi agora voltou para a velocidade, ele está numa categoria de turismo agora. Se eu não estiver enganado, ele está correndo alguma categoria de turismo, de endurance, alguma coisa assim. Mas voltando à Fórmula 2, olho realmente aí nesses pilotos. O Zane Maloney é interessantíssimo, que se não me engano o Zane Maloney é de Barbados, então é interessantíssimo, um piloto de Barbados, da ilha de Barbados, né? Ele se torna a segunda pessoa mais famosa da história de Barbados, porque a primeira é a Rihanna, e agora se torna ele. Então, olho no Zane Maloney, seria interessantíssimo um dia o Zane Maloney ganhar a Fórmula 1 e tocar o hino de Barbados no lugar mais alto do pódio. Quem não está muito bem é o argentino, o Colapinto, que teve uma temporada promissora no ano passado e se esperava muito, muito dele esse ano, porque ele era apontado como um dos pilotos que, se ganhasse a Fórmula 2 esse ano, subiria para a Fórmula 1 com tranquilidade, né? Exato, e eu vou falar do parceiro dele, o Hauger, porque o Hauger era para ser aí o vice-líder desse campeonato. O Hauger não começou tão bem assim a temporada, mas na Austrália ele iria vencer a prova e cometeu um erro normal, né? O piloto que está
está começando. O Hauger, ele cometeu um erro que tira dele a possibilidade de estar próximo ao Zane Maloney no campeonato, e o Hauger que nessa temporada que ele perde o patrocínio ou o apoio, que ele era o piloto da Red Bull, né, da escola Red Bull, como nós falamos. E o Hauger, ele deixa de ser esse piloto da escola Red Bull, cometeu um erro na Austrália. E, assim, na Austrália, nós tivemos muitos erros, né? Até o Zane Maloney errou na sprint, errou na corrida e, mesmo assim, contou com toda a sorte do mundo. Mas você tem toda a razão, o Colapinto é outro, que vem da Fórmula 3, nem correu as últimas corridas da Fórmula 3 do ano passado. O Colapinto, que é piloto Williams já, e que sai da Fórmula 3 no final da temporada para correr a última etapa da Fórmula 2, mas ainda está entre os 10 melhores, mas vendo o desempenho do Hauger, que andou lá na frente, principalmente na Austrália, realmente está devendo o querido Colapinto. O Jack Durham é piloto reserva da Alpine, tá? Está sempre lá nos boxes da Alpine, o querido Jack Durham. Falar do Paul Aron, porque ele tem conquistado bons resultados. Ele, na corrida principal na Austrália, foi segundo colocado. O Rajar ganhou. O Rajar também é outro piloto que merece muita atenção, está sempre sendo muito bem falado. Ele que é da equipe, que era do querido Enzo Fittipaldi, e está aí também, está na parte de cima da tabela, sofreu um acidente também, se não me engano, na Arábia, nas primeiras provas, e com isso o Rajar também está lá atrás na pontuação. Agora, o Paul Aron chama atenção principalmente por conta que ele tem sido bastante irregular, e por isso está nessa briga aí pelo título com o Zane Maloney, que venceu as 2 corridas no Bahrein. Aí depois nós tivemos a etapa da Arábia Saudita. O Vershaw venceu a corrida, a sprint, aliás, e a outra foi vencida pelo Enzo. Destacar essa vitória do Enzo sem o Berman, que estava voando. E na Austrália, terceira prova aí da temporada, na sprint. Novamente, né, a batida do Bortoleto com o Pepe Martí, bateram logo não completaram nem a primeira curva, bateram. Eles entraram dentro dos boxes já. Isso, foi uma batida até interessante, entre aspas, difícil de acontecer, e o Rajar venceu a sprint, e depois o Rajar também venceu a corrida. Olho no Rajar, que venceu as 2 provas no GP da Austrália. E para finalizar, meu querido Edson Júnior, vamos falar de Fórmula 3, porque a Fórmula 3 também tem alguns garotos que estão incomodando. A Fórmula 3 nós tivemos 2 etapas, né? Nós tivemos a etapa do Bahrein e a etapa da Austrália. Destacar aí o Luke Brown. O Luke Brown, ele é um piloto que venceu a famosa corrida lá de Macau, né? E os pilotos que vencem essa prova, é uma prova muito difícil. Então, olho no Brown. Teve 2 corridas, a corrida do sprint do Bahrein vencida, e também olho nesse menino, que esse menino ele é muito bom. O Lindblad, ele tem apenas 16 anos. E aí tem alguns garotos que estão nessa toada da Fórmula 3, o Travis, o Maini, o Mansell, que não tem nada a ver com aquele mas também não tem nada a ver com aquele mas dá para destacar também o Beganovic, sueco, porque o Beganovic, ele venceu a corrida principal na Austrália. É um piloto que sofreu muito com problemas na estreia, é um piloto, juntamente com o Brown e com o Fornaroli, vão estar aí nessa luta. Olho também nesse piloto italiano, viu? A Itália com bons pilotos, né? Boa escola de pilotos. A Itália, a Inglaterra, não precisa nem falar, por conta de tudo que representa o automobilismo inglês. E na Fórmula 3 nós não temos brasileiros, né? Temos o atual campeão, que é o Bortoleto, mas o Bortoleto saiu da Fórmula 3 para ir correr na querida Fórmula 2. Olho... Não, só destacar... Você falou de olho nos pilotos italianos, né? Porque
são eternas promessas, né? Jarno Trulli e Giancarlo Fisichella nunca viraram quase absolutamente nada, né? Nunca Mas viraram absolutamente nada. olho no Kimi Antonelli na Fórmula 2 e olho no Fornaroli agora na Fórmula 3. O Mansell, como você disse, esse Mansell é australiano, ele não tem nada a ver com o Nigel, que é britânico, né, no caso, ele não é neto, né, do Nigel, né? Ele tem idade para ser neto do Nigel Mansell, não filho, né? Mas tem outros sobrenomes famosos nessa Fórmula 3, como o Wurz, que é filho do Alexander Wurz, Sim. E o Montoya, né? Sim, o Seba Montoya foi um pouquinho melhor na Austrália. A gente fala assim, né? Fórmula, lógico que é o aprendizado, é lógico que chama atenção os pilotos que vêm vencendo, né? E o Montoya sempre esteve muito longe disso, o Wurz também muito longe disso. Diferente, por exemplo, do Luke Brown, que nas categorias anteriores também ganhou tudo. Lógico que é uma categoria de transição. Isso não quer dizer que porque o piloto não foi campeão, que não vai virar nada. E aí eu posso até citar novamente na Fórmula 2 o Pepe Martí, que bateu roda aí com o Bortoleto, os dois vindo da Fórmula 3, é verdade, mas tem muitos bons pilotos nessa categoria. Agora, o inglês aí, o Lindblad, ficar de olho nele aí, 16 anos apenas, Edson, essa molecada de hoje em dia, assim como no futebol, essa molecada do automobilismo tá cada vez mais forte entre eles, né? Com certeza, com certeza. É sempre importante, às vezes as corridas elas são de madrugada, então é muito difícil do pessoal acompanhar, né? As largadas, tanto da Fórmula 3 como da Fórmula 2, são na alta madrugada, mas para quem curte, dá uma olhadinha depois no YouTube, sempre tem os melhores momentos das provas, é importante de olhar, porque tem muito mais briga e ultrapassagem na Fórmula 2 e na Fórmula 3 do que na Fórmula 1. Sem dúvida. Se você for analisar a Fórmula 2 e a Fórmula 3, sem dúvida alguma, as corridas são muito mais interessantes. Agora, torcer para os brasileiros, né, Edson? Nós estamos terminando aqui o nosso primeiro Cabeça de Gasolina, a edição que nós estamos fazendo essa referente ao mês de março. Dia 1º de maio a gente volta, 1º de maio, dia do trabalho, né? E é uma data muito importante para o automobilismo, afinal de contas, foi o dia do fatídico acidente do Ayrton Senna em Imola. Dia 1º de maio a gente volta para falar de Fórmula 1, mas focar aí falar de Fórmula 1 não, falar de automobilismo, mas focar nos brasileiros, né? Nós falamos da Fórmula 1, em que o Drogovic está procurando um espaço e quer correr em alguma equipe em 2025. A Fórmula 1 com os bastidores até mais interessantes do que as próprias corridas. Nós falamos de Fórmula 2. Nós temos Bortoleto e Enzo. E a vitória do Enzo na Arábia é uma vitória muito importante, porque dá uma moral ao Enzo para ele voltar. Como você matou a charada, a temporada passada que se esperava o Enzo brigando pelo título, o Enzo não foi tão bem. Na Fórmula 3 nós não temos pilotos brasileiros. Na Fórmula Indy, o Pietro, que o Christian disse, espera 3 pódios dele na temporada. O Edson acredita, eu não acredito muito em 3. Mas torcer aí para os brasileiros para a gente voltar a ser... não é questão de ser bem falado, mas é uma questão do público, né? Voltar a acompanhar, termos bons públicos, o pessoal ter interesse novamente em acompanhar as fórmulas, né, Edson? Com certeza. Se a gente tivesse um brasileiro de volta à Fórmula 1, seria realmente muito interessante, né? O caminho está sendo feito, né? O Drogovic é o mais próximo hoje. O Bortoleto, quem sabe um dia também possa dar certo. Vamos ver, vamos aguardar e vamos torcer, Zé. Vamos torcer para uma melhora do Bortoleto, que foi muito bem no Bahrein, não teve sorte na Arábia e na Austrália, mas o Enzo é o piloto também que fica nessa evidência aí, até mesmo. E na Fórmula E, né? Torcer para melhoras do Lucas de Graça também pro Serginho Sete Câmara. Edson, muito obrigado, viu? Voltamos em maio com a segunda edição do Cabeça de Gasolina. Com certeza, estaremos aqui. Obrigado, Edson. Um abraço. Obrigado a todos que acompanharam o primeiro Cabeça de Gasolina. A gente tem encontro marcado
lá no dia 1º de maio, Dia do Trabalho, onde vamos debater o mês de abril do automobilismo. Falamos aqui de Fórmula 1. Será que a Ferrari ou a McLaren vai incomodar a querida equipe Red Bull? Todo o rolo que está acontecendo na Red Bull, como disse Edson Júnior, o Adrian Newey sendo o queridinho de Ferrari, de Aston Martin, será que continua? Falamos aqui de Fórmula 2, de Fórmula 3, de Stock Car, de MotoGP, Fórmula Indy, você sempre bem informado aqui no primeiro Cabeça de Gasolina. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, até uma próxima. Valeu, Edson! Agora vamos encerrar, mas não está encerrando, Edson Júnior. Será que o pessoal quer continuar com a gente aqui, Edson? O que você